Boa noite a todas, todos e todes. Em nome da Associação Cultural Araí, agradecemos a presença de quem nos acompanha nesta live. Esta transmissão, ela tem como objetivo prestar esclarecimentos públicos de forma responsável, transparente e documentada sobre questões bem recentes envolvendo o Festival Duelo na Fronteira e a participação da ACW na organização do evento. Quando eu digo ACW, Associação Cultural Uaraji. Antes de iniciarmos, é importantíssimo destacar que esta live ela não tem um caráter de confronto. Nosso propósito aqui é apresentar fatos, documentos, contextualizar acontecimentos e reafirmar o compromisso da nossa Associação Cultural Araí com a cultura de Guajará-Mirim. Não só com a cultura de Guajará-Mirim, com as agremiações folclóricas, com os artistas, com os trabalhadores da cultura e com a população. Essa população que reconhece o Duelo na Fronteira como uma das maiores expressões culturais aqui do nosso município. Eu sou Paulo Santos, sou presidente da Associação Cultural Uaraí e estou aqui acompanhado por membros da nossa equipe, que também tem... Vou botar no mudo aqui. Que tem... Põe aqui no mudo, por favor. Mas já foi. Ainda está dando um ecozinho, mas está de boa. Ah, já sei. Diminuiu o volume. Está zero. Perfeito. O seu volume está no zero? Perfeito. A gente sabe. Estou aqui acompanhando membros da equipe que têm participado diretamente dos processos de organização, planejamento, execução e prestação de contas relacionados ao festival. Ao longo desta live, nós vamos apresentar alguns pontos fundamentais para que a comunidade compreenda com clareza a posição da ACW. A nossa fala ela será organizada nos seguintes pontos: o motivo dessa live, o histórico da ACW no Duelo na Fronteira, o papel da ACW na organização do festival, o que não é responsabilidade da Uaraí, esclarecimentos sobre fatos que foram recentemente atribuídos à ACW e encaminhamentos e participação do público por meio de perguntas. A gente pede que vocês enviem as suas perguntas, alguém que vai anotar, e se a gente souber e puder responder no final, a gente responde. Esta live, ela se tornou necessária diante dos recentes fatos e declarações que vieram a público em transmissões que foram promovidas pelas agremiações folclóricas de Guajará-Mirim, o Malhadinho e Flor do Campo. Como a Associação Cultural Uaraí, ela foi citada nessas transmissões, entendemos ser nosso dever apresentar também a nossa perspectiva com base em documentos, registros e na trajetória de trabalho que a ACW desenvolveu junto ao Duelo na Fronteira nestes últimos anos. A Associação Cultural, ela atua desde 2011 no município de Guajará-Mirim, desenvolvendo projetos nas áreas de teatro, de música, de dança, de artes visuais, formação cultural, produção artística e promoção de eventos. A participação institucional da ACW no Duelo na Fronteira, ela teve início em 2021, quando a associação ela foi convidada a compor a organização do Duelo na Fronteira virtual, que foi realizado durante a pandemia. Antes disso, eu, como membro da Uaraí, já havia participado na organização do festival em outras funções. No meu caso, por exemplo, acompanhei e participei de edições anteriores enquanto servidor da SEMSET, entre os anos de 2014 a 2017, período em que a secretaria possuía uma capacidade técnica para coordenar diretamente esse evento. Em 2023, no processo de retomada presencial do festival, foi então realizada uma pesquisa pelo governo do município, penso eu, na pessoa do então secretário de Cultura, Ricardo Maia, e da procuradora municipal, Anny Duran, buscando entidades locais que pudessem se enquadrar nos requisitos técnicos e administrativos necessários para executar o projeto.
Naquele momento, a Associação Cultural Uaraí foi a entidade que apresentou as condições exigidas para viabilizar o retorno do duelo na fronteira. A partir do convite feito pelas duas agremiações, o Flor do Campo e Malhadinho, e também, posteriormente, um convite do governo do estado, por meio da Sejusel, a CW aceitou assumir a função de entidade responsável pela execução cultural do festival, na condição de detentora e proponente vinculada ao patrimônio cultural e material do Festival Folclórico de Guajará-Mirim Duelo na Fronteira. Respirar. Posteriormente, a própria Uaragi solicitou à Sejusel o reconhecimento do festival como patrimônio cultural estadual, reconhecimento que foi concedido. Pergunto, então, qual o papel da CW no duelo na fronteira? A CW, ela atua na dimensão artística, cultural, administrativa e técnica da execução desse projeto. Entre as responsabilidades desempenhadas pela associação estão elaboração do plano de trabalho da parte artística e cultural, recebimento e gestão de recursos provenientes de emendas parlamentares, sejam eles patrocínios ou qualquer outros instrumentos legais. Também fazemos a contratação de artistas, de artesãos, dos músicos, dos dançarinos, dos técnicos e também dos demais trabalhadores de cultura. Além disso, ainda fazemos o pagamento de mão de obra, que está tudo vinculada ao projeto. Também fazemos a organização das atividades dentro da arena. Participamos em todas as comissões organizadoras e também no acompanhamento de jurados. Estamos presentes no apoio à captação de recursos, na mediação, na elaboração do regimento do festival, na elaboração dos relatórios. Também somos nós que fazemos a prestação de contas junto aos órgãos competentes, especialmente a Sejusel. Portanto, a Uaraí, ela atua na organização técnica, artística e administrativa daquilo que está diretamente relacionado à execução cultural do festival. Então, o que não é responsabilidade da ACW? A ACW, ela não é responsável pela estrutura geral do evento, quando esta é assumida pelo poder público ou por qualquer outro parceiro institucional. Assim, não cabe ao Uaragi responder diretamente por estrutura de som, quando ela é contratada ou disponibilizada pelo Estado, pelas arquibancadas ou pelas estruturas físicas de grande porte, pela limpeza da arena, quando ela for atribuída ao Estado ou à Prefeitura, pela segurança pública do evento. Não somos nós. Decisões institucionais tomadas sem a participação formal da ACW. E também não somos responsáveis pela escolha dos jurados. E sobre os jurados, é importante deixar claro. A Sejusel indica os jurados e encaminha para as agremiações em conjunto decidirem através dos currículos desses profissionais, ou seja, os jurados, eles são aceitos pelas duas agremiações. Todo mundo juntinho. Foi assim em 2023, foi assim em 2024 e foi assim em 2025. Aqui, então, até é necessário abrir outro parênteses, um parênteses específico sobre a situação ocorrida em 2024. Naquele ano, eu lembro bem, os currículos dos jurados foram encaminhados e as agremiações realizaram suas escolhas a partir da análise desses documentos. Posteriormente, foi identificado pela nossa associação que uma das juradas era residente em Porto Velho. Ao tomar conhecimento disso, a Associação Cultural Uaraí encaminhou e-mail antes do início do festival, solicitando a impugnação da jurada, uma vez que o regimento aprovado pelas comissões, compostas por representantes das duas agremiações e também pela CW, vedava a participação de jurados da região de Guajará-Mirim e de Porto Velho. No entanto, conforme chegou ao conhecimento da Uaraí, a permanência da referida jurada teria sido aceita na primeira noite do festival por decisão tomada entre o então secretário de Cultura de Estado e os presidentes das duas agremiações, Ricardo Maia e Camila Miranda, sem participação formal da CW nessa deliberação. Então, esse ponto precisa ser registrado, porque, posteriormente, a Uaraí acabou recebendo publicamente o ônus de uma escolha que não foi conduzida pela associação e que, inclusive, havia sido questionada previamente pela própria ACW.
passar um vídeo. Beleza. Vamos passar um videozinho aqui. Não vai embora, não. Pera aí. Foi. Beleza. Nos ofertado para receber. Beleza. Aqui tá no início. Beleza. Pronto. Ofertado para receber o recurso do Estado, o INFA, Instituto Futura Amazônia, que é o mesmo que faz o Amazonário, um projeto que está sendo desenvolvido, esse ano é a segunda edição, muito bem estruturado, é um projeto muito bem organizado, e o presidente do INFA, ele disse assim, olha, eu posso fazer, inclusive eu posso auxiliar e buscar em captar recursos também, que ele tem essa expertise em captar recursos, né? É diferente da empresa. Bom, primeiramente, agradecemos os reconhecimentos públicos feitos à organização do evento. A equipe da ACW, ela desempenhou um papel importantíssimo na primeira edição e contribuiu diretamente para a sua boa execução. O Amazonari, ele foi concebido em parceria entre o INFA e a ACW. A ideia original, ela foi apresentada pelo Ricardo Martins, que é o presidente do INFA, e o formato, ele foi desenvolvido conjuntamente por essas duas associações. Portanto, trata-se de uma construção compartilhada. A Associação Cultural Uaraí, nesse momento, ela possui participação de 50% na propriedade do evento Amazonari, em parceria com o INFA. As duas instituições mantêm uma relação de respeito, de lealdade institucional e cooperação, como foi mencionado no ofício do INFA, quando questionado sobre a disponibilidade em realizar o festival. A ex-detentora, que ela não busca, ela não capta recurso. Ela apenas recebe o recurso que os bois captam. Então, o Instituto Futura Amazônia, ele tinha esse plus, né? Ele falou, não, eu posso, inclusive, captar recursos, né? Para melhorar a estrutura de vocês e tudo. Só que para isso eu preciso que haja essa decisão, e por uma questão de ética, né? Que os bois deixem isso definido e que tenha publicidade de que a detentora anterior ela não está mais para que eu possa me lançar. E o... Esse é um outro ponto que necessita ser esclarecido, a captação de recursos. Desde o ano de 2024, a ACW, ela integra a Comissão de Captação de Recursos do Duelo na Fronteira. Esse trabalho não significa apenas aguardar a chegada de emendas ou patrocínios. Pelo contrário, envolve deslocamentos, reuniões, elaboração de ofícios, visitas a gabinetes parlamentares e articulações institucionais. Em muitos momentos, a equipe da Uaraí realizou viagens a Porto Velho com recursos próprios, arcando com o nosso transporte, com combustível, com hospedagem, com alimentação. Em 2025, apenas em 2025, nós recebemos apoio logístico da prefeitura, por meio do prefeito Netinho, se não me engano, 2 dessas viagens voltadas à captação de recursos junto a parlamentares e empresas. A ACW, ela sempre reconheceu a importância do apoio dos deputados e das deputadas para a realização do festival. No entanto, também sempre defendeu que o Duelo na Fronteira poderia alcançar outro patamar de organização, financiamento e também de projeção cultural. Foi com esse objetivo que, em dezembro de 2024, a Uaraí aprovou um projeto na Lei Rouanet para o Duelo na Fronteira 2025, no valor de R$ 8 milhões. Infelizmente, esse projeto não pôde ser executado. Isso ocorreu em razão de divergências institucionais e de falta de segurança quanto à continuidade da participação da Uaraí na organização do festival, ainda no ano de 2024. Ao final de 2024, em reunião realizada no gabinete do prefeito, envolvendo as agremiações, a Uaraí e representantes da prefeitura,
foi manifestada por uma das agremiações a intenção de buscar outra entidade, inclusive de fora do Estado, para executar o duelo na fronteira. Diante dessa manifestação, a ACW compreendeu que sua participação nos anos 2023 e 2024 havia cumprido já o seu ciclo importante. Então, nesses 2 anos, a associação contribuiu para o retorno e a consolidação do festival, assumindo responsabilidades técnicas que foram relevantes, sem que os seus profissionais sem que eles recebessem honorários pelo trabalho de planejamento, pela sua gestão, pela sua execução, salvo diárias pontuais nos dias lá do evento. Por essa razão, a UARAI entendeu que era o momento de se afastar da organização do festival. Então, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, numa reunião que foi realizada lá na antiga CEPOG, com então o responsável lá era o Coronel Derzete e representante das 2 agremiações, a ACW comunicou oficialmente a sua decisão de se retirar da organização do duelo na fronteira. Naquele momento, também explicamos que, diante dessa decisão, não seria possível prosseguir com a captação dos 8 milhões do projeto aprovado na Lei Rouanet. Diante desse fato, a diretoria e membros do Flor do Campo, aparentemente, eles não se incomodaram minimamente, e a resistência por parte da diretoria e membros da agremiação Malhadinho também não foi nada expressiva. Então, foi um fim de um ciclo e vida que segue para todos. Bom, isso foi o que nós pensávamos. Por quê? Em 24 de junho de 2025, as 2 agremiações procuraram novamente a Associação Cultural UARAI, solicitando a retomada dos trabalhos. Naquele momento, foi reconhecida a dificuldade de realizar o festival sem a entidade detentora, reconhecida oficialmente com capacidade técnica para organizar, executar, gerir esses recursos e ainda prestar contas, como a gente tinha feito. A partir desse chamado, a ACW aceitou avaliar esse retorno, mas tinha condições claras. A UARAI compreendia que não era mais possível continuar trabalhando em um ambiente de instabilidade institucional. Era necessário a gente estabelecer compromissos objetivos, responsabilidades compartilhadas e um plano de continuidade. Por isso foi elaborado um documento de compromisso, assinado pelas partes, no qual foram estabelecidas obrigações e algumas responsabilidades para a realização do festival. Esse documento previa também a permanência da ACW por um período mínimo de 3 anos, tempo considerado necessário por nós para que uma comissão formada pelas 2 agremiações ela pudesse acompanhar, aprender e se preparar para assumir futuramente a condução integral desse festival. A proposta era que, ao longo das edições de 2025, 2026 e 2027, fosse estruturada uma futura Liga das Agremiações, ou Liga dos Bois, chame como quiser, capaz de assumir gradualmente as funções hoje desempenhadas pela UARAI. Ao final desse período, a ACW se retiraria. Portanto, nós já tínhamos anunciado a nossa retirada ao final, deixando uma estrutura muito mais organizada, com uma experiência acumulada e um currículo institucional suficiente para que essa liga pudesse pleitear recursos, participar de editais, captar patrocínios e gerir ainda o festival de uma forma autônoma. Esse era o entendimento que foi firmado entre todas as partes. Bom, como o retorno da ACW ocorreu apenas em junho de 2025, já não havia tempo hábil para retomar a captação do projeto aprovado na Lei Rouanet no valor de 8 milhões de reais. Ainda assim, foram realizadas tentativas por uma comissão composta por representantes das 2 agremiações e da UARAI. No entanto, por conta do prazo que já estava avançado, as empresas não tinham mais condições técnicas ou interesse institucional para realizar aporte ou patrocínios naquele exercício. Dessa forma, o Festival 2025 ele foi realizado com os recursos provenientes das emendas parlamentares que já tinham sido destinadas ao evento. Após a realização do Festival de 2025, a Associação Cultural UARAI retomou o planejamento, então, para a edição do ano seguinte. Em dezembro de 2025, a ACW apresentou novamente um projeto na Lei Rouanet,
Dessa vez, com carta de captação que nós conseguimos, pasmem, o valor de 14 milhões de reais para o Festival do Hélio na Fronteira 2026. Então, essa iniciativa, ela foi tomada porque o Araí acreditava na continuidade da parceria firmada com as duas agremiações e no acordo institucional que foi estabelecido anteriormente. A partir disso, nós iniciamos conversas com empresas especializadas em captação de recursos, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Também começamos diálogos preliminares com possíveis empresas parceiras para a edição de 2026. Portanto, o trabalho para 2026 já havia começado ainda em dezembro de 2025. No entanto, na primeira semana de janeiro de 2026, a CW recebeu um ofício da agremiação Flor do Campo informando que não reconhecia a representatividade da UARAI e não reconhecia a nossa associação como entidade responsável vinculada ao festival. Esse ofício, ele foi apresentado à outra agremiação e a CW aguardou uma manifestação conjunta das duas entidades. Posteriormente, em março de 2026, em março de 2026, a UARAI encaminhou resposta formal lá ao Flor do Campo, questionando se aquela posição permanecia inalterada, considerando que não parecia haver um consenso entre as duas agremiações. A posição unilateral do Flor do Campo foi, então, reafirmada, configurando no entendimento da CW um descumprimento do acordo que foi anteriormente firmado entre as três instituições. Ô Pedro, vou chamar aqui o doutor Pedro, para o senhor que elaborou aquele documento e que recebeu a resposta, qual foi o teor que deu ali? Qual o teor que veio nesse documento? Boa noite a todos, novamente. Qual que é o microfone aqui? Só para melhorar um pouco. Este. Esse aqui? E este. Beleza. Boa noite a todos. Me apresentar primeiro aqui, meu nome é Pedro, sou advogado responsável pelo setor jurídico, pela área jurídica da associação. Então, quando nós fomos informados pela atual diretoria que eles não caminhariam mais com a Aragi, a nossa primeira reação, ela foi o silêncio, por cautela. Eu lembro como se fosse hoje, conversando com o Paulo, conversando com a Thaís, vamos aguardar, tá? Então, nós ali decidimos não agir por impulso, nós simplesmente paramos para digerir aquela situação de forma madura, avaliando o cenário sobre o aspecto jurídico e, lógico, também sobre o aspecto prático, né? Então, se vocês prestarem atenção no nosso próprio ofício de resposta, vão ver que ele começa essencialmente com uma consulta. Tem como colocar ela aí, Thaís, por gentileza? E por que uma consulta? Porque logo após o anúncio da diretoria, né, da atual diretoria do Boi Flor do Campo, em não aceitar mais o Aragi, nós passamos a receber ofício. Foi lá, bem lá atrás, meu amigo. Pessoal, vou repetir aqui. É interessante reafirmar que a gente... Está escutando? Tá. É interessante aqui, pessoal, enfatizar, e isso aí eu reforcei antes de iniciar essa live com o pessoal aqui, que nós vamos prestar atenção nos comentários e responder as perguntas. Eu acredito que está faltando muito essa interação da parte tanto dos bois, como da própria associação com as pessoas. De fato, as pessoas tirarem as dúvidas, né? Não ficar um monólogo, né? Tá. Então, com relação ao ofício, né, que nós recebemos do Boi Flor do Campo. Gente, quando nós fomos informados pela atual diretoria que eles não caminhariam mais com a Aragi, a nossa primeira reação, conforme eu havia dito, talvez estava no mudo, foi o silêncio, né? Decidimos, naquele momento, não agir por impulso. Nós simplesmente paramos para digerir toda aquela situação, pois, bem como o Paulo falou, nós tínhamos alguns projetos longos. A Lei Rouanet tinha 12 milhões aprovados ali. A gente já estávamos iniciando a captação desses 12 milhões, 14, né, Paulo? 14 milhões para aplicar. Ora,
a partir do momento que a gente é informado que nós não vamos mais fazer parte da organização, aí a gente ficamos, de certa forma, sem os pés no chão. Então, fomos digerir o ofício, essa informação que, de fato, nós não faríamos mais parte, isso de forma madura, avaliamos o cenário, e aí eu digo sobre o aspecto jurídico e também sobre o aspecto prático. E se vocês prestarem atenção no nosso próprio ofício de resposta, aí vocês vão ver que lá começa essencialmente com uma consulta. E por que essa consulta? Porque logo após o anúncio da diretoria do Flor do Campo e não aceitar mais a Aragi, nós passamos a receber ofícios relacionados às emendas de deputados, deputadas e comunicação de vários órgãos públicos, inclusive da própria Sejusel, né? Então aí surgiu uma interrogação. Ora, se a Aragi não representa mais os bois, por que estamos sendo tratados como ainda se representássemos, né? Ficou aquela dúvida. Ora, a gente representa ou não representa? Então, por pura responsabilidade institucional, a Aragi precisava confirmar se, de fato, a atual diretoria manteria aquela posição de realmente não aceitar o Aragi. E, assim, se vocês verificarem um pouco desse documento, nós relatamos ali nosso posicionamento jurídico sobre a quebra desse acordo, né? Que, bem, como o Paulo falou anteriormente, houve um acordo entre as três, entre o Boi Flor do Campo, entre o Boi Malhadinho e a associação, mas veja bem, em momento algum existiu ou existe qualquer intenção nossa de judicializar ou forçar uma situação, pois isso não é da nossa natureza, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte do dia a dia do pessoal da diretoria. A gente, se pudermos evitar, fugir de judicialização, quanto menos problema, menos embaraço, menos empecilhos, melhor, né? E daí, agora, saindo do aspecto jurídico e vindo para o aspecto prático, aí também nós nos questionamos de como é que o festival aconteceria, né? Pois as entidades técnicas já haviam evidenciado e se manifestado através de vários documentos que não haveria outra viabilidade regulamentada para este ano. Estou falando outra viabilidade de fazer o festival, né? Portanto, o nosso receio, gente, deixar bem claro, e eu falo aqui em nome da Aragi, como advogado da Aragi, nunca foi pessoal, tá? A nossa preocupação real é que esse impasse burocrático, esse impasse de escolha, termine atrapalhando os repasses estaduais e possa praticamente acabar, né? Exterminar o festival. É importante esclarecer que nosso posicionamento é de que os bois têm todo o direito de escolher outra maneira de realizar o evento. Isso sempre foi pontuado em Porto Velho, foi pontuado recentemente aqui numa reunião na prefeitura. A Aragi não quer forçar nada. Nós estamos aqui para servir, caso queiram que sejam servidos por nossa associação, tá? Gente, deixar claro que o Boi Flor do Campo e o Malhadinho são gigantes, né? Eles são a alma de todo esse evento, né? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter a consciência que eles merecem total respeito e, acima de tudo, eu deixo aqui meu desejo sincero que, de qualquer forma, com Aragi ou sem o Aragi, o festival aconteça e brilhe na arena, tá? Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Passando, e isso não foi realizado, né? De nossa parte, nós já havíamos comunicado ao Aragi, eles nos responderam ofício da Aragi. Eles nos responderam o ofício, apenas dizendo que eles não aceitavam, né, a nossa decisão, e nós respondemos para eles dizendo que era decisão soberana e que, se eles não tivessem como aceitar, eles buscassem a via eleita para discutir, né, para a gente não... Bom, como o doutor Pedro já esclareceu, e também isso está documentado, nós não
Nós não fizemos isso, nós não demos esse tipo de resposta. O que fizemos foi inquirir se o posicionamento era aquele mesmo, se mantinha o posicionamento anterior que eles tinham já mandado no primeiro ofício. Diante de tudo isso, é importante afirmar com bastante clareza aqui: a Associação Cultural Uaraí não está tentando se manter no festival contra a vontade das agremiações. A Uaraí, ela já havia decidido se retirar. A associação foi chamada novamente pelas duas agremiações para retomar o trabalho. Ao retornar, fez isso com responsabilidade, mediante acordo, com o objetivo de garantir a continuidade, a organização e a transição segura para o futuro do duelo na fronteira. Portanto, o que está aqui em discussão não é uma disputa por permanência. O que está em discussão é o cumprimento de compromissos assumidos, a segurança institucional do festival, a continuidade dos processos de captação e a preservação de uma estrutura que vinha sendo construída desde a retomada do duelo. Nós estamos falando de responsabilidade pública, nós estamos falando de compromisso institucional, nós estamos falando de profissionalismo na gestão de um patrimônio cultural que pertence à população de Guajará-Mirim e que pertence ao estado de Rondônia. A Associação Cultural Uaraí também reafirma o seu respeito, como disse o doutor Pedro, às agremiações Flor do Campo, ao Malhadinho, aos seus brincantes, aos seus artistas, dirigentes e torcedores. Também reafirmamos o nosso respeito ao governo do estado, à prefeitura municipal, aos parlamentares que todos os anos destinam recursos para o festival, aos patrocinadores, à procuradoria, que faz o seu trabalho muito bem feito também, trabalhadores da cultura, a comunidade que acompanha e valoriza o duelo na fronteira. Todos têm um papel, mesmo que menor, mas de grande importância. Menor ou maior, todos têm a mesma importância. A Uaraí continuará defendendo o patrimônio. O duelo na fronteira é maior do que qualquer instituição isolada. É uma manifestação cultural de enorme relevância para Guajará-Mirim, para Rondônia, para toda a região de fronteira. Então, esse patrimônio, que ele seja tratado com seriedade, que ele seja tratado com planejamento, que ele seja tratado com responsabilidade. Bom, a partir deste momento, eu vou abrir espaço para perguntas aqui, tanto aqui de quem está aqui, quanto de perguntas aqui do público. Eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada no que a galera está falando aqui no site. Se quiserem já fazer alguma pergunta, está liberado aqui também. Paulo, Sim? eu sei que você já falou. Ela sumiu aqui. Ela tem um sobrenome Vacilar, se quiser. Vacilates? Aproveitar também, enquanto você procurei. Tá. Paulo, obrigado pelo convite, né? O Portal Guajará está participando também dessa coletiva de imprensa, a qual a gente teve noticiando as duas últimas coletivas, né, da agremiação folclórica do Boi-Bumbá Malhadinho e também do Flor do Campo e agora com Araji. Caso haja um consenso, né, com a agremiação do Boi-Bumbá Flor do Campo, hoje a gente ainda teria a possibilidade de realizar o duelo na fronteira no mês de agosto? Meu amigo, se a gente tivesse uma equipe gigantesca, onde realmente as pessoas estivessem profissionalizadas e andassem já fazendo esse trabalho ao longo dos anos e não tivesse que aprender, eu diria que sim, que seria possível. Com muito perigo, porque a pressa, principalmente quando se trata de questões onde a gente está mexendo com dinheiro público, não pode ter pressa. A gente tem que ter segurança. Afinal de contas, é o nosso CNPJ e o meu CPF pessoal que está envolvido nisso daí. Então, não teria segurança jurídica. Não teria, então, tempo para realizar no mês de agosto, né? E aproveitando, e sobre os recursos, que a gente sabe que o governo do estado ele também tem a questão do investimento na estrutura, né, do evento e também do repasse da verba para poder que cada agremiação possa realizar os seus pagamentos, né,
em relação à indumentária, compra também e pagamentos. Hoje, no caso, teria também tempo hábil de receber antes do período que cessa esses pagamentos, por em virtude do período eleitoral? O senhor sabe responder? Rapaz, como diria um promotor, professor, é temerário. É complicado. O Paulo falou muito bem que quando se trata de dinheiro público, e a gente tem que sempre focar nisso. Eu sei que a paixão pelo boi ela é muito grande, só que faz parte da paixão também ter essa responsabilidade. O dinheiro público ele tem que ser feito com cautela, tem que ser aplicado, utilizado com cautela e responsabilidade. A gente não pode deixar a paixão se sobrepor a isso. Por quê? Porque vai acontecer o festival. Porém, entretanto, depois vem a responsabilização, né? E aí, quando vem a responsabilização, é o CPF ou CNPJ de quem estava ali por perto, né? E a gente analisando, a gente tem que aprender muito com o passado, né, Rafael? A gente analisando aí, bom, pelo menos o que eu escuto, que as pessoas que fazem parte tanto do Boi Vermelho e do Boi Azul nos contam, é que, de fato, nós chegamos a esse ponto por conta justamente, talvez, de não ter observado algumas legalidades, né? Não ter observado, justamente, prestação de contas, né? Porque hoje o ideal seria o quê? Hoje o ideal seria os bois ter total autonomia jurídica, financeira, né? A UARAGI, ela entra em cena por quê? Desculpa a palavra, mas é uma forma de tapar buraco, pode ser. Mas de poder ajudar a realizar a festa. Justamente. Você falou melhor, é uma forma de ajudar a realizar a festa. Como eu disse, é uma forma de servir. Bom, mas estamos para servir, vamos servir só se eles quiserem ser servidos, ambos os bois. Caso contrário, não tem por que a gente forçar a barra, né? É assim que funciona. E hoje esse impasse, então, para a gente poder dar transparência, né? Porque muita dessa questão que está circulando nas redes sociais, o público e integrantes de ambas as agremiações hoje, no caso, o problema maior, português, claro, o problema maior seria com a agremiação folclórica do Flor do Campo, ou o Malhadinho também tem algum impasse que não aceita a UARAGI? Porque a gente teve também transmitindo, o governo, no caso, as agremiações teriam que fazer a indicação, né, de qual seria a associação a detentora para poder realizar o evento. O Malhadinho teria indicado a associação ao UARAGI, e o Flor do Campo, então, seria somente a agremiação Flor do Campo que não estaria aceitando a associação poder realizar? Você respondeu? Pode responder. Né? Vamos lá, gente. O que acontece, Rafael? Vou te passar o cenário da situação e aí as pessoas... É bom até esclarecer de forma clara para as pessoas entenderem. O boi malhadinho, ele está numa situação de que ele aceita o UARAGI. E também, se ele achar uma... E aí, Camila, se eu estiver equivocado, mas acredito que seja isso, pelo que a gente já andou conversando, se achar uma outra alternativa legal, segura, o boi malhadinho vai fazer também. Entendeu? Ele não eu quero o UARAGI, eu quero... Não. Se acharem uma alternativa legal e segura, o boi malhadinho faz. O boi Flor do Campo, até o momento, ele não quer o UARAGI. Entendeu? Me parece que foi feita uma assembleia, etc. e tal. Aí tem, lógico, tem algumas conversas de corredores, eu não vou entrar nisso aqui, porque senão aí a gente vai tumultuar lá e não é o nosso propósito. Mas a verdade é essa, o boi malhadinho aceita o UARAGI, aceita também uma eventual solução, desde que segura, plausível, aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Secretaria de Cultura, e o boi Flor do Campo, através da Assembleia, né, eles têm essa restrição, e lógico, gente, eu não estou tirando a legitimidade do boi Flor do Campo, eles têm todo o direito deles, né, eles têm essa resistência com relação ao UARAGI, mas é essa a atual situação. Então, está ainda aberto aqui, a gente está
está aguardando algumas perguntas, mas aproveitando também, são perguntas que o pessoal, como a gente noticiou que faria a transmissão, né, o pessoal perguntou. Ok. Em relação, vamos imaginar que, por exemplo, entre em acordos e haja a realização ainda este ano do festival. A proposta, então, seria, para o ano de 2027, abrir margens para que outras entidades possam, em tempo hábil, participar e também, em conjunto, realizar o festival? Isso foi bastante, essa pergunta foi muito pertinente, Rafael. O que acontece? Até esse ano, eles poderiam lançar um edital, né, para procurar uma outra associação para fazer o festival. Só que eles têm tempo, né? Nós temos tempo. Um edital, aí volta a questão da legalidade. Um edital não é feito de qualquer forma. Um edital, né, tem um rito, tem prazo de impugnações, etc. e tal. E detalhe, a UARAI também poderia participar, sim, desse edital. E se a UARAI ganhar no edital? Não estou falando que a UARAI participaria, correto? Mas ela poderia participar tranquilamente. Participar tranquilamente. Entendi. Bom, temos aqui tem mais uma pergunta, amigo? Temos aqui uma pergunta que foi feita pelo J. Castro Alves. Eu estou com um aqui. J. Castro Alves, 19. Por que os jurados que vinham antes do Brasil não comparecem mais? Só jurados de Rondônia. Por qual motivo mudaram o regulamento? J. Castro Alves, que eu não sei quem é, mas está aqui, J. Castro 19. Meu amigo, tudo mudou. 2023 começamos do zero. Tudo novo. Inclusive regulamento novo. Tudo foi novo, meu amigo. Então, quando a gente começa tudo do zero, a gente começa pequeno. Então, começamos por Rondônia, fomos ampliando. Já terceiro ano a gente já estava pelos estados e não por Rondônia, entende? Tudo é uma construção a passos pequenos. A Associação Cultural UARAI tem um planejamento pronto para 10 anos de Duelo na Fronteira. E esse planejamento, pelo que a gente está vendo, não vai passar de um bom exercício de criação que a gente fez. Então, nesse caso, trata-se de apenas mais conhecimento adquirido, de currículo adquirido e de uma parceria maravilhosa em torno do duelo na fronteira. E é isso. Só tem uma pergunta daqui para frente. Das duas, uma, ou a gente está sendo bem claro, ou... Eu queria fazer só um pedido. O print onde está o projeto na Lei Rouanet, apresentei. Interessante isso aí, Paulo. Sim. Aline perguntou aqui, existe algum posicionamento do governo, seja só dizer que PGE, a respeito da viabilidade do festival esse ano? Então, até o momento. A gente não tem essa. Bom, eu não tenho essa informação, a gente ainda não foi. Essa informação da viabilidade esse ano? Não, essa informação nós não temos não temos, né? Isso aí é uma informação oficial, deve ser feita por eles. É a questão até de gestão, né? De governo, de Estado, não temos essa informação. Mas, a princípio, aparentemente, tudo daria para fazer esse ano, né? Paulo. Oi, meu amigo. O Pedro e Paulo também, a Thaís. Vocês que fazem parte da associação. Está ficando no áudio. Aproveitando também em relação a uma dúvida, né, e também várias situações que ocorreram a respeito dos jurados. Já que vocês mencionaram sobre essa questão dos jurados, hoje, como que funcionaria para poder, quem não participa assiduamente, né, entender? Cada agremiação indica os seus jurados, os fiscais, né, na verdade, para compor, suponho assim, a fiscalização do acompanhamento, quando o jurado chega, cada agremiação indica os seus fiscais para estarem acompanhando, para ver se vai ocorrer tudo ok até no momento ali da arena? Rafael, o regulamento prevê que cada associação indique, né? O ano passado nós tivemos uma reunião aqui na associação que nós entramos no impasse de que o Boi Malhadinho
ele estava tendo muitas demandas e ele não iria conseguir uma pessoa para acompanhar, né? Então, o Boi Malhadinho até perguntou da possibilidade de não haver esses fiscais, né? Nós entramos num consenso aqui que não era porque o Boi Malhadinho não tinha uma pessoa para acompanhar que o Boi Flor do Campo não poderia colocar uma pessoa para acompanhar. Então, se o Boi Malhadinho não tinha ninguém para acompanhar, bom, ia ficar sem ninguém, mas o Boi Flor do Campo tinha uma pessoa. E, pelo que eu me recordo, acompanharam normalmente os jurados. Entendi. Então, de qualquer forma, cada agremiação indica os seus fiscais para compor a fiscalização, né? Isso. Até o momento da arena. Né? Até o momento da arena. Porque, caso, como a gente trabalha com notícia, o pessoal, o jurado não foi acompanhado, o jurado não tinha ninguém fiscalizando, escolheram dentro do Estado, é mais amigo de um, entendeu? Então, fica a responsabilidade de cada agremiação fazer a sua indicação, correto? Rafael, o ano passado, as agremiações entraram num consenso, aqui em reunião também, de que não poderia ser jurado do estado de Rondônia, ou era da região norte. Da região norte. E, lógico, e a Sejusel prontamente, cara, e imagina, passagens caras, tinha passagem de 10, 12 mil reais, deram um jeito de não colocar pessoal da região norte. Eu me recordo como se fosse ontem. Quem estava decidindo ali acerca dos jurados era um representante da agremiação vermelha, um representante da agremiação azul, fazendo essa ponte, intermediando com a Sejusel e escolhendo os jurados. Veja bem, a UARAGI, em momento nenhum, ela vai escolher jurado, ou ela escolhe jurado. Até porque, conforme eu havia falado, a palavra temerário, né? Não faz nenhum sentido nós escolhermos os jurados justamente para evitar com que mais na frente suponham eventuais coisas, entendeu? Mas não é dessa forma, que foi feito o ano passado. E nos outros anos também, né? Nos outros anos também, com exceção de que foi escolhido aqui na região norte, né? Exatamente. Mas aí, como teve alguns questionamentos, o pessoal colocou essa situação. Não, nós queremos agora fora da região norte. Beleza, tudo bem. E até mesmo aproveitando, cada agremiação, ela recebe, né, quando há a escolha dos jurados, para impugnar, correto? Para saber se realmente aquele jurado tem a proximidade ou não tem a proximidade, e ela tem também, a agremiação tem o tempo hábil para ela dizer se ela aceita ou não. É isso aí, Rafael. Rafael, o bate-papo de bastidores, de reuniões aqui, ele é muito tranquilo. É muito tranquilo e chega até ponto de parecer informal. Por quê? Porque eu lembro do pessoal do Boi Vermelho, do pessoal do Boi Azul, olhando os currículos. Não, mas eles questionaram até um, que eu acho que até tiraram depois, não foi? Não teve um negócio assim? Não, esse aqui... Foi. Fizeram a exigência de alguma coisa no currículo. A substituição de um... Sim, foi. Então, assim, é uma coisa que é entre os bois, e aí é uma coisa de adulto, uma coisa que tem que ser de adulto, maduro, uma conversa boa. E aí decide ali, enfim, os jurados são escolhidos, cara. E a Sejusel viabiliza isso, através de compra de passagens, pagamento da diária deles, etc. E tal. Agora a gente ficou devendo. Sim, ficamos devendo aqui a apresentação de um documento, que é esse daqui, que versa exatamente sobre a questão do projeto aprovado na Lei Rouanet. Fica bem pequenininho aí, porque está bem pequeno. A gente não consegue aumentar ele mais, porque ele está no horizontal e não na vertical. Mas está aí também, está lá, está no Salic, então está tudo certo. Bom, visto que já estamos chegando aqui aos 50 minutos de live, é uma live bem longa. Tem mais pergunta, né? Não estou vendo mais nenhuma pergunta desse lado. Tem alguma pergunta aí do seu lado na live, meu amigo? Nos comentários da live, se tiver alguma pergunta. Se não tiver, a gente agradece muito por vocês terem estado aqui junto com a gente. Só discussão entre os... Só discutir. Faz parte. Paulo, sobretudo, eu só não poderia deixar de mencionar aqui a participação da Anne, que ela está bem participativa aqui, e é uma pessoa, cara, que eu, desde que eu conheço ela e ela tem aqui caminhado ao lado dos bois, tem sempre contribuído de forma, assim, bastante inteligente, bastante sensata, viu, Anne? Um abraço, que
e desejando tudo de bom aí para vocês também na agremiação do Boi Flor do Campo. Da nossa parte também, endereçamos um grande abraço a quem gosta de nós, um outro abraço ainda mais apertado para quem não gosta de nós, bem apertado mesmo, sinta o calor, entendeu? O Portal Guajará, a gente agradece a parceria, meu irmão, tá aqui, beleza? Tá aqui junto com a gente, e é importante que as coisas sejam ditas. Uma frase que eu li outro dia, que é uma coisa muito interessante, é assim, ó: faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho tão bem feito que, para te queimar, as pessoas tenham que mentir. Então, é isso. Um grande abraço para vocês que estão em casa. Fiquem bem. Sejam todos felizes.